Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, assim, eu com uma alegria enorme em receber vocês, um prazer muito grande nesse momento tão especial para a Pelab, né? Com o Roberto Leite falando até um pouquinho atrás, né? E para a comunidade de iniciamento de projetos do Brasil também. Então, eu sou Sueli Marques, sócia e CEO da Pelab, consultora e instrutora, e estarei com vocês aqui durante esse evento, mas não estarei sozinha. Nós temos aqui presentes dois convidados muito especiais, que é o Ricardo Vargas. Boa noite, Ricardo, e o Roberto Boa Pontes. noite, Sueli. Boa noite, pessoal. O Boa Ricardo noite a todos. Vargas dispensa apresentações, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês já o conhecem. Ele é uma das maiores referências de gerenciamento de projetos e criador aí da certificação AI Driving Project Manager, juntamente com Antônio Nieto Rodrigues, que infelizmente ele não pôde estar presente hoje, mas com certeza ele estará em outro momento aí nessa jornada aí conosco, tá? Bem, Ricardo, eu vou falar um pouquinho só, porque depois ele vai complementar, mas ele foi dois assuntos assim, que eu acho muito relevantes na trajetória profissional dele, que ele foi presidente do Conselho do PMI. Olha só, gente, o único brasileiro até agora que conseguiu essa posição. Então, isso é muito importante. E também ele recebeu do PMI, o PMI Fellow Awards, o mais alto reconhecimento concedido pelo PMI a um profissional. Autor de diversos livros de gestão de projetos, eu já tenho vários deles, há muitos anos, primeira versão, segunda edição, e cursos de altíssimo nível, né, e tem um treinamento dele com mais de 150 mil alunos. Então, gente, é uma trajetória que inspira a mim e a todos os profissionais aí do mundo inteiro, tá? Boa noite, Ricardo, mais uma vez. Um grande prazer tê-lo aqui conosco, tá? Obrigado pela apresentação. Fico muito feliz de estar com todos vocês aqui hoje. Tá bom. Mas agora também a gente tem mais uma pessoa que já veio falando aqui desde o início da abertura, nada mais, nada menos, que a maioria acho que conhece também, meu amigo Roberto Pons, há 18 anos, né, que a gente trabalha juntos, e fundador da Pelab há 21 anos. E que a grande maioria eu sei que vocês conhecem, né? Hoje, ele, como já veio explicando também, ele está no conselho da Pelab, porque ele está atuando como diretor de mercado do PMODA, do PMI Global, e fará parte dessa nossa iniciativa, como instrutor, juntamente comigo aí na preparação do EAPM aqui no Brasil. Tá bom? Boa noite, Roberto, mais uma vez. Boa noite, eu sou ali. Boa noite, Ricardo, a todos vocês. É mais do que um prazer estar aqui. É uma honra, na verdade, né? Assim, para fazer parte. Eu estava comentando antes que esse é um momento histórico, mas não é só histórico para a Pelab, é histórico para mim, né? E espero que seja para vocês também. Por quê? É uma realização de vamos dizer, um sonho, né? Porque só de Pelab temos 21 anos, né? Fora que a gente já trabalhou com projetos antes. Eu não quero falar a minha idade, que senão vai ficar feio aqui. Mas a barba já está branca e tal. Mas o fato é que sempre admirei muito, acompanhei o Ricardo Vargas aí na sua trajetória, né? E assim, pode ser um dia, quem sabe, né? A gente vai fazer alguma coisa junto. Esse mundo é pequeno, dá volta. E aí eu ia lá nas palestras dele, depois bati um papinho rápido, nem sabia se ele sabia quem eu era. Mas, com o tempo, a gente, né, vai aparecendo, vai encurtando os círculos, e chegou o momento de realizar esse sonho, né, de realizar um projeto em conjunto com o Ricardo. E se ele já era meu guru antes, agora, né, vai me mentorar aí nesse processo, né? E com isso eu espero reproduzir esse conhecimento fantástico para todos vocês. Assim, por isso é muito satisfatório estar aqui, muito prazeroso, muito emocionante. É isso. Obrigada, Roberto. Mas daqui a pouco, cada um deles vai falar, e aí vai trazer as suas experiências, e uma coisa que eu acho muito importante, qual a visão sobre o futuro dessa nossa profissão, né? Então, como já o Roberto já falou, hoje, para mim também, é um grande dia para a Pelab, tá? Nós estamos oficialmente lançando aí no Brasil em Driving Project Manager, IPM, que é uma certificação internacional criada para preparar realmente os gerentes de projetos para essa nova era. Um cenário em que nós não podemos deixar de conhecer, de aprofundarmos o nosso conhecimento, né?
porque a inteligência artificial e gestão de projetos devem e precisam caminhar juntos, né? Então, para que vocês conheçam melhor o que a Belário está oferecendo, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, muito rápida mesmo, para que a gente possa deixar o máximo de tempo possível aí para o Ricardo e o Roberto falarem, para a gente poder ouvi-los, o que eles têm que trazer aí de contribuição para a gente, né? Mas, durante toda essa apresentação também, vocês podem registrar suas perguntas, que eu imagino que vocês têm bastante perguntas, né? E nós vamos respondendo assim, né, do jeito que a gente consegue responder, mas seja pelo chat ou aqui por dentro também. Nós vamos ter um momento que nós vamos também fazer perguntas para o Ricardo, ele vai poder responder alguma dessas perguntas para vocês, ao vivo aqui. E nós vamos ter uma pessoa também da nossa equipe de atendimento que vai estar nos apoiando aí no chat. Então, combinado assim? Então, vocês anotem aí as perguntas. Agora, tem um lembrete também muito importante que eu não vou deixar de passar antes de dar continuidade aí para falar um pouquinho sobre essa trajetória nossa. Como foi prometido, depois que a gente encerrar essa participação aí do Ricardo, que deve ser por volta das 20h30, nós vamos continuar aqui para fazer uma oferta que é imperdível para vocês começarem essa nova jornada conosco, tá bom? Então, não saiam daí. Então, vou dar continuidade, eu interrompi aqui, mas vou falar um pouquinho sobre a IA, porque nos últimos anos nós vimos a IA deixar de ser apenas um buzzword, né? E passar a impactar diretamente a nossa vida até pessoal, né? E profissional, e como na parte de gerenciamento, então, mais importante ainda, no planejamento, na execução, tomando decisões nos nossos projetos, ajudando nos nossos projetos, né? E o AIPM nasceu exatamente nesse contexto, né, voltado para gerente de projetos. Ele foi criado, então, já falamos uma vez, mas vamos repetir aqui, para quem não conhece, foi criado, então, co-criado pelo Ricardo Vargas, juntamente com o Antônio Nieto Rodrigues, e em parceria com o AIPMG, com o objetivo de capacitar os profissionais para usar a IA, tanto na prática, se preocupando com a ética também, e na estratégia de gestão de projetos. Mas, afinal de contas, como é que será a IPM no Brasil e aqui na Pelab, né? Como é que será o nosso papel nesse contexto até o momento? Então, a Pelab, na verdade, vai atuar como parceria oficial do IPM no Brasil, trazendo a nossa experiência, como o Roberto já comentou, de mais de 20 anos formando gerentes de projetos, incluindo aí a preparação de certificação PMP em parceria com a RMC da Rita McKay, né? E agora com essa abordagem voltada à aplicação de gestão de projetos, da IA aplicada à gestão de projetos, liderada aí globalmente pelo Ricardo. Então, esse programa global do IAPM, ele foi estruturado para que o profissional, primeiro, entenda qual é o papel da gestão de projetos, na gestão moderna de projetos, tá? Aprenda a usar a IA para melhorar, principalmente, tomada de decisão, planejamento, priorização e tornar nossos projetos mais eficientes, né? Então, é importante que a gente tenha também aqui essa oportunidade de ter um caminho mais claro. Como é que é essa certificação internacional? Como é que o exame é aplicado para a APMG? Detalhe que depois o Roberto e o Ricardo vão explicar melhor, tá? E uma outra coisa ou seja, essa certificação, na verdade, ela foi pensada para quem quer continuar relevante aí no mercado. Na verdade, que é um cenário hoje na qual a IA se torna cada vez mais importante, é uma competência essencial, e acho que todos vocês que estão aqui sabem disso, né? Então, para o gerente de projeto, é fundamental ter esse conhecimento. E aqui no Brasil, nós vamos apoiar, a Pelab vai apoiar vocês em toda essa jornada. Primeiro, nós vamos estar preparando uma estrutura, claro, usando o método idealizado pelo Ricardo e pelo Antônio, então vai ser baseado nessa estrutura idealizada por eles, mas voltada aqui à nossa realidade brasileira e várias empresas também, né, com a realidade das empresas que atuam aqui. E com o suporte da Pelab, para que vocês não apenas passem no exame, que isso com certeza vocês vão passar, mas também que vocês consigam aplicar a IA no seu dia a dia dos projetos. Então, essa é uma estrutura importante, que é esse apoio que a gente gostaria
de dar, não só dar o treinamento, mas também poder acompanhar vocês nessa jornada, de forma que vocês consigam aplicar o IA no seu dia a dia, tá? Mas, ao final, depois do final desse evento, depois lá das 20h30, né, como eu comentei, nós vamos explicar como será essa primeira turma do famoso IAPM Masterclass, que será realizada no dia 18, uma quinta-feira, e no dia 20 de dezembro, que é um sábado, e depois a gente vai falar horário, tudo direitinho para vocês, além do formato e as condições especiais desse lançamento, porque tem uma condição especial aí, então fique com a gente até o fim. Temos algumas surpresas, só para quem ficar até o final, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente poder aí ouvir o Ricardo, ouvir o Roberto, vamos começar a nossa entrevista, né, e conseguir ouvir do Ricardo aí tudo como é que ele chegou aí até essa certificação, como é que foi essa evolução, como é que se foi esse desafio para ele, né? Então, Ricardo, mais uma vez, em nome da Pelab e em nome de todos que aqui estão, né? Muito obrigada por aceitar esse convite. Sabemos da sua agenda, o quanto ela é complicada, e ainda mais por confiar na Pelaro para formarmos essa parceria aí nesse movimento aqui no Brasil, tá bom? Então, agora a gente gostaria de ouvir você, como é que foi essa criação do IAPM, do Masterclass, da certificação, e como é que vocês decidiram, por que vocês acharam importante fazer isso, e o que você espera aí de 2026, aí, nosso próximo ano? Poxa, obrigado. Bem, pessoal, muito boa noite. É um prazer mesmo estar falando aqui em português, estar falando para o Brasil. É uma satisfação enorme. Muito obrigado pela confiança sua, Sueli, Roberto, no trabalho que a gente está fazendo com o EIPM. Eu vou contar um pouquinho a história para vocês entenderem assim, que inteligência artificial não foi uma coisa que entrou na nossa vida assim, depois do ChatGPT, né? Eu já tenho interesse por inteligência artificial desde de muito antes. Eu comecei meu interesse mais forte por inteligência artificial em 2012, 2013, e eu tive a alegria de publicar um dos primeiros papers no PMI sobre inteligência artificial, sobre machine learning, que é um paper onde você usa redes neurais para poder prever o custo do gerenciamento de projetos baseado em alguns parâmetros, ou seja, baseado em projetos existentes, onde você tinha uma determinada complexidade, uma determinada localização, um determinado número de partes interessadas, você projetava um potencial custo da gestão daquele projeto. Ou seja, o custo é 7%, é 9%, 8%, ou seja, o custo da gestão daquele projeto. E esse paper foi assim, uma semente, um embrião de um interesse muito grande sobre esse assunto. Quando deu 2015, eu estava, na época, nas Nações Unidas, quando o Alan Rocha me chamou e falou: Ricardo, a Microsoft está lançando o Machine Learning Services. Na época, pessoal, sim, se a gente vê o que tem hoje e vê o que tinha em 2015, parece brincadeira. Ela falava assim, não, ele consegue usar Machine Learning básico para poder fazer cronograma no Project Server. E aí foi a semente que criou o Piemoto. Não, o Piemoto foi criado em 2015 e foi uma das primeiras soluções, na época, que incorporou inteligência artificial. Isso foi 2015. E aí o que acontece? Claro, é muito difícil você criar um produto em cima de uma plataforma específica, sendo que essa plataforma muda quase que o tempo todo. O seu custo de adaptação fica muito grande, e a gente decidiu, não naquela época matar o produto, mas a gente decidiu o seguinte: bem, vamos disponibilizar ele, mas não vamos fazer nada, não vamos investir mais nesse produto. E aí tudo bem, os anos foram passando, o trabalho, né, um monte de coisa acontecendo, e eu sempre com esse interesse nesse assunto, etc. Aí o Antônio, em 2022, chega para mim, mais ou menos em abril, falou: Ricardo, eu sei que você tem muito interesse em inteligência artificial. A Harvard Business Review me convidou, isso é abril de 2022, para escrever alguma coisa sobre AI em
gerenciamento de projetos. E o que você acha da gente escrever juntos? Aí eu cheguei, pô, claro, vamos escrever, sem problema nenhum, é um tema que eu sou apaixonado. E aí nós começamos a escrever. O nosso paper, aí para vocês verem como é que são as coisas da vida, né? O nosso paper ficou pronto mais ou menos em outubro, esse artigo. E aí eu cheguei para o Antônio e falei assim, Antônio, posso te dizer uma coisa? Vamos fazer uma coisa? Não vamos entregar esse artigo para a Harvard Business Review agora, porque se a gente entregar esse artigo para a Harvard Business Review agora, ela vai publicar esse artigo nas vésperas do Natal. E ninguém vai ler esse artigo, porque nas vésperas do Natal ninguém está afim de ler um artigo da Harvard Business Review. Vamos fazer uma coisa, vamos dizer que a gente está atrasado e não vamos fazer nada. Vamos ganhar ali um tempo e a gente manda para eles em dezembro, de tal forma que eles publicam, por exemplo, em fevereiro, publicam no fim de janeiro, onde a gente vai ter um público já retornando ao trabalho muito maior. Aí o Antônio, pô, claro, vamos fazer isso tudo. Ótimo, o paper pronto, tudo lindo. Aí eu estou seguindo e pego um voo para ir para dar uma palestra na Petronas, na Malásia, em Kuala Lumpur. E eu estava em Portugal, eu moro em Portugal. Aliás, hoje eu estou no Brasil, hoje eu estou em Belo Horizonte, no Brasil, mas eu vivo em Portugal. Eu vou entrar nesse voo quando uma das empresas no qual eu sou investidor, eu invisto em algumas empresas, principalmente como venture capitalist, e chama Iera, e aí ele me ligou e falou assim, Ricardo, você está sabendo do ChatGPT? Eu falei, chat o quê? Ele, ChatGPT, a internet foi tomada ontem por isso aqui. Eu falei, como é que é esse negócio? Cara, eu não quero nem te explicar. Olha o link que eu estou te mandando aí no WhatsApp. Eu estava entrando num voo da Emirates para Dubai, para depois ir de Dubai até Kuala Lumpur. Gente, esses voos já tinham internet. Eu fiquei o voo inteiro vendo essa versão inicial do ChatGPT. Isso era fim de novembro de 2022. Eu aterrissei em Dubai 7 horas depois. A única coisa que eu fiz foi mandar para o Antônio. Falei assim, Antônio, para tudo no artigo. Porque apareceu um game changer em tudo que a gente estava escrevendo. Esse game changer era Generative AI. Aí o que aconteceu? Eu escrevi lá na Malásia essa parte envolvendo Generative AI e a gente publicou esse artigo. Quando a gente publicou esse artigo em fevereiro, pela primeira vez, um artigo sobre gerenciamento de projetos ficou 10 semanas na lista dos artigos mais lidos no mundo, de todos os assuntos. Ou seja, nós começamos a competir com o artigo de management, etc. Ou seja, o artigo explodiu, foi disparado. Eu tenho mais de 40 artigos escritos, foi disparado o meu artigo que foi mais lido. E aí, gente, em 2023, todo mundo só falava nisso. E aí começa aquele monte de gente assim, eu preciso entender o que é que a gente faz, como é que a gente faz. E aí as pessoas entrando em contato comigo por causa do artigo, o LinkedIn me contratando para poder fazer o curso de Generative AI. Aí eu e o Antônio chegamos e falamos assim, Antônio, não dá, cara. Nós não podemos deixar isso aqui de uma forma, vamos dizer, amadora minha e sua. Vamos criar uma masterclass e vamos oferecer essa masterclass algumas vezes por ano. Não existia certificação não, tá? Não existia. Algumas vezes por ano para ver. E aí, assim, a primeira masterclass nós tínhamos 160 alunos. A segunda masterclass, 80 alunos. E onde nós estávamos buscando ensinar as pessoas, naquela época, assim, as pessoas não tinham a menor ideia do que estava por trás de inteligência artificial. E era basicamente o ChatGPT. Não existia Gemini, não existia Notebook LM, não existia nada. Existia uma versão muito embrionária do ChatGPT de hoje. E aí isso foi dando muito certo, a gente foi crescendo muito. Foi quando algumas empresas dos nossos alunos, empresas de alunos como vocês, começaram a chegar e falar assim, Ricardo, eu preciso agora contratar gerentes de projeto que tenham essa expertise. Como é que eu mostro que
os profissionais têm esse expertise, têm esse domínio de inteligência artificial para poder atuar nos nossos projetos. Foi aí que eu e o Antônio falamos assim, Antônio, vamos lançar uma certificação? Falei, vamos lançar? Falei, mas não é uma certificação minha e sua. Nós vamos pegar um dos maiores corpos certificadores do mundo, que é a APMG. A APMG, gente, ela é uma empresa de certificação. Ela é muito parecida com a Pearson VUE. Ela é muito parecida. Ela é uma empresa de certificação. Ela certifica em sustentabilidade, em software, etc. E ela tem um processo ultra sério de avaliação e de qualificação. O Antônio já tinha um contato com a APMG. E eu tinha tido um contato com a APMG na minha época da ONU, porque na ONU a gente usava Prince 2 e a APMG era o provedor do Prince 2. Todo mundo que certificou em Prince 2 até 2020, 2021 se certificou pela APMG. E aí o que a gente fez? Nós fizemos um contrato com a APMG e a APMG virou a nosso agente certificador. Ou seja, nós criamos a certificação e lançamos a certificação inicialmente. E esse lançamento foi em setembro de 2024. Foi a primeira certificação em inteligência artificial para gerenciamento de projetos do mundo. Foi a primeira lançada até então. E essa certificação, felizmente, talvez por causa da abordagem dela, a gente já conversou isso muitas vezes, eu e o Roberto, por causa da abordagem dela, essa certificação, ela deu muito certo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Só no dia de hoje, por causa do nosso movimento com a China, a gente acabou de ter um parceiro como a Pelab na China, a gente não pode divulgar os números exatos, mas só hoje foram 11 pessoas certificadas, só no dia que está acabando hoje. Então, assim, e essa tem sido assim, quase que a média de certificação. Então, assim, tem dado muito, muito certo. A gente depois lançou em vários idiomas, etc. E estamos agora evoluindo a certificação com outras coisas que a Pelab depois vai mostrar para vocês. Mas, assim, essa foi a história. E a certificação AIVM, ela é uma certificação do gerente de projeto. Ela não é uma certificação do desenvolvedor de sistemas de AI. Por exemplo, eu vou falar porque eu sou um apaixonado pelo PMI, a Sueli, quando me apresentou imediatamente com as minhas credenciais do PMI, de fellow, de ex-chairman do PMI. O PMI tem o PMI CPMA. Só que a certificação do PMI é uma certificação para quem vai desenvolver projetos de AI. Então, o Roberto vai atuar para criar um chatbot para o PMO específico, ou seja, um projeto de coleta de dados, um desenvolvimento de um software de AI. E essa foi a abordagem da aquisição do PMI com a Cognilítica. Nós fomos para um caminho completamente diferente. Por isso que a gente fala que essas credenciais elas não competem entre si. Porque o nosso caminho foi: eu quero que o gerente de projeto da construção civil, o gerente de projeto no marketing, o gerente de projeto em tecnologia saiba as melhores ferramentas, sabe usar com ética, sabe usar, entenda o que está fazendo. E nós não deixamos de falar sobre o desenvolvimento de projeto de AI, mas isso não foi a única coisa na certificação. Ou seja, a certificação não é sobre desenvolvimento de projeto de AI, mas sim de como é que você potencializa o seu trabalho e o trabalho do seu time em projetos com inteligência artificial. Eu acho que eu esqueci a última parte da sua pergunta, mas eu já estou falando muito, eu não sei se você quer que eu fale sobre o futuro. Se você quiser, eu posso já falar de uma vez. Quer que eu fale? Pode falar, pode. Então tá bom. Se você deixar, eu fico falando aqui até amanhã. Não, mas olha só, mas o futuro. Então, assim, uma surpresa para nós, eu tenho que te dizer, assim, a gente não esperava que a receptividade fosse tão alta. Nós estamos, assim, com os nossos eventos cheios, a gente tem webinar tudo cheio, assim, felizmente um movimento muito, muito grande. E uma das coisas que mais nos
deixa feliz. Empresas gigantescas usando a certificação AI-PM como o padrão de AI para gerenciamento de projetos internos. Por exemplo, eu posso dizer nomes: GlaxoSmithKline, Haleon. Haleon é que faz o Sensodyne, que faz o Advil, sal de fruta Eno. São todas clientes nossas onde a gente treina a equipe interna deles. Isso, para nós, é uma honra, mas é uma coisa que tem se mostrado cada vez mais frequente. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que não vai existir mais gerenciar projetos sem AI. Sabe? Não vai existir mais. Você não vai... Assim, hoje, eu vou te dizer, não existe uma oferta de emprego ou trabalho séria envolvendo gerenciamento de projetos que não queira que você saiba inteligência artificial. E hoje eu dei uma entrevista para o PMI, até às 3h da tarde aqui do Brasil, para Lenka Pinkop. E eu falei para ela, Lenka, mas nós não estamos mais falando de saber gerenciamento, saber AI. Saber, eu tenho certeza que todo mundo sabe. Nós estamos falando agora em dominar. Como é que você domina a inteligência? Dominar é outro tipo de uso. É igual quando a gente brinca com Excel, sabe? Saber Excel é que você sabe que tem ali a célula 1, a 2, soma uma célula com a outra, etc. Dominar é saber fazer tabela dinâmica, saber usar o solver, saber fazer formatação condicional e saber fazer isso tudo muito rápido e muito eficiente. Na inteligência artificial é a mesma coisa, é dominar. Nós precisamos de gerentes de projeto que dominem essa ferramenta. E eu acho que essa é a grande tendência que a gente está vendo agora. Ou seja, as empresas vão querer isso, vão pressionar os profissionais para que tenham essa competência. Perfeito. Muito interessante a história. E aí eu fiquei pensando aqui, Ricardo, que do PMO até agora são 10 anos, né? E do início lá do seu interesse por isso é toda uma jornada, né? Então, assim, me fez refletir. Eu estava pensando sobre isso outro dia, e eu estou nessa jornada, né? E eu acho que todo mundo que está aqui está em algum ponto dessa jornada. E eu queria aproveitar e, assim, fazer um paralelo com o conhecimento de gestão de mudança. Existe todo um conceito, uma teoria das etapas de uma mudança nas organizações e nas pessoas. E eu acho que, assim, nós estamos falando aqui de uma transformação, né? Transformação digital das empresas, estamos falando de transformação pessoal, né? E aí é interessante a gente entender isso um pouco, porque isso vai fazer com que a gente entenda e não fique tão ansioso, porque quando você fala dominar, e aí, assim, muita gente aqui deve ter ficado assim, caramba, será que eu consigo fazer isso algum dia? Não sei o quê, é uma coisa que parece, né, surreal e acaba desistindo antes de começar, né? Isso acontece. Mas essa transformação não é só técnica, é comportamental e até emocional, né? Então, vamos percorrer aqui só um pouquinho, aproveitando aqui esse gancho. A etapa começa com pré-contemplação, que é o ponto de partida, né? Ou seja, no começo, muitos profissionais nem percebem a necessidade de mudar, né? Eles pensam assim, a IA não vai substituir meu trabalho, uma coisa meio distante, opcional, quase irrelevante para o seu dia a dia. O projeto é relacionamento, comunicação, e isso a máquina não vai fazer, né? Então tem essa ideia. Eu também tinha essa ideia no passado, né? Hoje, não sei não, daqui a pouco ela está se relacionando melhor que a gente, e aí o negócio vai ficar preto. Mas essa fase passa e entra a contemplação, que é essa inquietação, que eu acho que a maioria das pessoas pode estar nessa fase aqui, onde chega um momento em que alguma coisa muda, cai a ficha, estala aqui, e você começa a ver um colega fazer em 10 minutos que você levava 2 horas, o cliente começa a pedir coisa impossível de prazo, assim, só com a IA que vai resolver, né? Então, aí você pensa assim, pô, eu preciso entender esse negócio, cara, senão eu vou ficar para trás, mas por onde eu começo? Né? Assim, como é que é?
A gente teve algo parecido com o ágil, né? Quando começou o ágil, aquela corrida do ágil, assim, design thinking para cá, Scrum para lá, e assim, por onde você começa, você fica meio barata tonta. Agora está muito parecido, né? Então, assim, você fica sem saber, mas tem que fazer alguma coisa, né? Aí você tem a fase de preparação, que é a decisão de evoluir, que é onde a gente, né, quer chegar com vocês aqui hoje. Então, assim, agora eu vou mudar. Tomou minha decisão, é preciso, para de observar e começar a agir, monta um plano, escolhe ferramenta, começa a testar prompt, começa a fazer um pouquinho aqui, busca um quick win, né? Começa a preparar, mas aí é que é o momento de, assim, dominar, começar a entender melhor, né? Esse processo pode demorar, que você pode, assim, vou aproveitar que eu não estou fazendo nada, vou ler um pouquinho sobre IA, mas isso aí vai muito mais rápido do que você consegue pegar. Então, nossa proposta aqui com esse programa é justamente empurrar você nessa jornada, junto com você, assim, e com mais segurança e com mais velocidade, né? E com mais certeza nessa preparação. E aí tem a certificação, tem o Masterclass, que a gente vai falar mais. Então, isso aí bota você na trilha, no rumo, na jornada, né? Aí vem a quarta etapa, que é de ação, né? Aí entra de verdade no trabalho. Você, com esse conhecimento que você vai ganhar na certificação, no Masterclass, né? A gente vai dar continuidade, aí você começa a usar diariamente no planejamento, em riscos, comunicação, relatório, análise de cenários, lições aprendidas, e aí você começa a ver que você está entregando muito mais em muito menos tempo, né? E ganhando horas, 10 a 20 horas por semana aí de vantagem, né? Então, e aí começa as pessoas começam a olhar para você e vão pensar, pô, fala com ele resolve lá com a IA, entendeu? E começa assim, o que eu posso fazer com isso aqui? Aí isso começa a virar referência. Depois tem um processo que é chamado de manutenção, quando a IA já vira hábito, já está no teu dia a dia, você não tira mais, já está assim, e você começa a estruturar isso, evoluir para os níveis mais avançados, né? Então, começar a fazer copiloto, automações, aí vem as coisas né, que são o RAG, né? Fluxo, dashboard dinâmico, e aí começa a acontecer a coisa no dia a dia, né? E vai levando a sua maturidade, até que chega o ponto que a gente quer. Qual é esse ponto? Onde você muda a tua identidade. A transformação vira borboleta, quando você sai do casulo, sai voando, né? Que é o novo profissional que emerge ali, né? Então, agora você já não trabalha mais com IA, não usa mais IA. Você é aumentado por IA, né? Como se diz, né? Então, você já é um outro profissional, já está no outro nível e dali não volta mais, né? Então, assim, mas esse é um processo, Ricardo, assim, todos que não é assim de estalo, né? Faz a certificação, eu fiz a certificação, pô, já me senti já num outro estágio aqui. Mas, assim, eu sei que eu não estou ainda borboleta, né? Assim, o Ricardo já é uma borboleta daquelas mammoth, né? Daquelas assim que sai voando, assim, com aquelas asas enormes. Mas a gente chega lá, né? Assim, tudo bem, quando a gente chega lá, ele já está lá em outra estratosfera, mas é assim mesmo, né? Cada um no seu tempo, o importante é você fazer a sua jornada e a proposta que a gente está aqui, eu vou entrar num curso, num cursinho, numa coisa só, mas isso vai fazer diferença? Vai, mas não é essa a diferença que a gente está pensando aqui. Nós estamos pensando em você, com esse passo, entrar na jornada. E uma coisa que a gente quer fazer é seguir a jornada com você. Então, depois do Masterclass, depois que você certificar, até antes mesmo, né? Nós vamos estar quinzenalmente acompanhando vocês, né? Vamos ter, assim, como se fosse uma mentoria, um encontro quinzenal, que todos que entram no programa vão continuar aí, não tem fim, você pode ficar até a gente ficar muito velhinho, morrer, aí já tem outra pessoa no lugar, mas o fato é que a ideia não é ter fim e você entrar nessa jornada, e você vai se formar uma borboleta e vai participar da jornada, ajudando outros a fazerem, então, e criar esse movimento. Eu acho que o Ricardo começou um movimento, e o Antônio, muito bacana, né? E que é bacana a gente fazer parte desse movimento com eles, né? E assim, então, é um movimento que vai começar a mudar uma profissão, fazer uma transformação em todos que participam. Então, acho que é a decisão que todo mundo tem que fazer hoje aqui, pelo menos, a gente está querendo impulsionar, né, que você tome essa decisão, é decidir se preparar, decidir entrar na jornada conosco e vamos seguir junto,
né? A gente vai aprendendo junto, a gente vai trocando, a comunidade vai se formando, e ninguém sabe tudo. E se não souber, pergunta para o ChatGPT, o Gemini, o Grok, hoje agora tem muitos outros priminhos aí que a gente vai conhecer melhor, e com isso a gente vai evoluir. Então, essa é a nossa proposta, não é a venda de uma classe, de uma certificação, mais uma certificação, não. É a ideia de entrar numa transformação, né? E aí eu vou aproveitar e já vou bater de volta aqui para o Ricardo, né? É, assim, você falou que, já meio que já falou, eu estava pensando assim, se você não fizer nada hoje, né, daqui a um ano, a gente fizer um outro webinar desse aqui com o Ricardo, com a gente aqui, daqui a um ano, final de 2026, se coloca um ano para frente, assim, se você não tiver já, né, dominando a IA, mas um ano dá para andar bastante, porque é tudo muito rápido e você aprende rápido e as coisas têm um ciclo de realimentação muito rápida, mas se você tiver onde você está hoje, não evoluir, eu acho que a tua situação pode estar bastante perigosa, né? Assim, dentro da movimento profissional. E perguntar para o Ricardo, assim, é, como é que você vê essa urgência, né? Embora você já tenha estressado, mas assim, quais são os caminhos, assim, esse nosso caminho que a gente está oferecendo certamente ajuda, mas assim, qual é a alternativa? Eu não vejo muita alternativa, não é que não possa ser com a gente, claro, pode ser em qualquer outro lugar, sozinho, mas essas etapas assim, daqui a um ano, se você não tiver engajado, o que pode acontecer com você? Bem, obrigado pelos seus comentários aí sobre mudanças, eu acho super pertinente, mas deixa eu colocar assim, o Roberto, ele é mais light do que eu, assim, assim, minha vida sempre foi um senso de urgência muito, muito pronunciado, sabe, assim, é quem eu sou, assim, desde que eu comecei esse senso de fazer, e eu acho que nós estamos vivendo o momento mais transformador da nossa história profissional. E olha, aquelas pessoas que acham assim, o Ricardo e o Antônio fizeram isso porque é uma das coisas que mais me ofendem, né? Assim, o Ricardo e o Antônio fizeram isso porque quer aproveitar a onda, não sei o quê. Ou seja, eu quis contar essa história para vocês verem que essa onda foi há 12 anos atrás, e eu juro que eu nunca imaginava que o ChatGPT ia vir e que isso ia acontecer nos últimos 3 anos, né? O que a gente como tinha uma coisa construída, conseguimos potencializar em cima disso. Agora, o que é importante? Eu felizmente, o Roberto me conhece um pouco tudo, assim, graças a Deus, assim, cara, eu tenho um sucesso profissional ótimo, eu tenho uma condição de vida muito boa, assim, sou um cara muito agradecido. Então, a gente não é o principal driver disso, o dinheiro, porque não é mesmo. O principal driver disso é porque nós temos uma crença, aí respondendo a sua pergunta, é que se a gente não fizer nada, e essa eu tive uma conversa muito, muito legal com o Pierre, no ano passado, há um ano atrás, em Los Angeles, onde eu falei para o Pierre, o CEO do PMI, eu falei, Pierre, todo mundo tem que sair fazendo tudo, senão nós vamos deixar um monte de gente no meio do caminho. Sabe assim, vai ter um monte de gente que simplesmente vai ver as habilidades dele ou dela serem completamente dispensáveis. E eu falei, Pierre, isso não é em 15 anos, isso não é daqui a 10 anos. Muita gente fala assim, mas na Revolução Industrial foi a mesma coisa de mudança. Foi, só que na Revolução Industrial todo mundo teve 20 anos para preparar. O que nós estamos falando é o seguinte, o ChatGPT tem 3 anos. 3 anos. O que aconteceu há 2 semanas atrás com o Gemini Pro 3.0, desbancando a OpenAI, foi uma das coisas que ninguém no mercado imaginava, uma companhia com $1 trilhão no caixa, queimando dinheiro como eles estão queimando, perder de uma forma tão forte quanto perdeu 3 semanas atrás para o Google Nano Banana, que é o Gemini Pro 3.0. Por isso que as ações do Google explodiram. Então, nós estamos vivendo num mundo em turbulência. E aí,
o que é isso que a gente está oferecendo com a Pelab para vocês? É mais ou menos assim uma oportunidade, desculpem a minha analogia, talvez ela seja um pouco tosca, é de vocês beberem água no hidrante. Entendeu? Assim, é pegar, colocar sua boca embaixo e nós vamos abrir uma torneira onde você, em 8 horas, 10 horas, vai ter a oportunidade de sair da onde você está e ir e vencer essa inércia estática que você tem e te jogar lá na frente. É claro, você pode cair lá na frente e continuar não fazendo nada, e aí aquele esforço todo ali que você fez se perdeu. Mas, ao fazer isso, com a manutenção que o Pons colocou, etc., é você entrar nisso de tal forma que você fala assim, o evento nosso da certificação, o evento que está sendo promovido agora em dezembro, ele é o quê? Ele é um evento que vai combinar duas coisas. Um conteúdo, legal, conteúdo. Mas ele vai combinar também uma mudança na dinâmica em como você vê o que está acontecendo. De tal forma que você vai sair de lá muito mais preparado para entender o seguinte: não dá para brincar mais. Sabe? Não dá para eu chegar e falar assim, vou, na hora que me der um tempo aqui, eu faço alguma coisa. Não, nada vai acontecer. Minha empresa continua não usando nada, então eu não vou usar nada. Sabe, as empresas que antes, eu lembro, chegavam para mim e falavam assim, eu não vou usar AI por causa de privacidade, sigilo, etc. Eu falava assim, ótimo. Agora, vamos torcer para todos os seus concorrentes fazerem o mesmo. Porque se um não fizer, acabou o seu mercado, porque esse um vai dominar o mercado. Eu uso hoje, só para vocês terem uma ideia, aqui, minha experiência pessoal. É lógico que eu não sou um parâmetro para isso, porque, é claro, eu estou muito envolvido, mas eu uso ferramentas de AI algo como 7 a 8 horas por dia. Eu nem sei mais quando eu estou usando e quando eu não estou usando, porque eu uso tanto o tempo todo e está tão inserida dentro dos meus fluxos de trabalho que eu, sabe assim, tem hora que eu nem lembro mais se eu estou usando AI ou não estou usando AI. Eu só sei que a minha produtividade, a velocidade com que eu faço, uma das coisas que todo mundo fica muito perguntando para mim, assim, Ricardo, como é que você consegue? Pô, fez o fluxo do PMBOK semana passada, publicou mais um livro, 17º livro semana passada, está aqui hoje falando sobre a IBM, traduziu, fez esse monte de como? É lógico, tem uma disciplina muito forte minha. Mas tem também o quê? Uma ajuda muito sistemática de inteligência artificial. Mas muito sistemática. Quando eu peguei o PMBOK pela primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi colocar ele numa ferramenta de inteligência artificial para tentar vasculhar tudo. Falava assim, o que tem que fazer, o que mudou principalmente, como mudou, onde que eu tenho que reforçar, o que eu tenho que falar mais. Ou seja, com isso, ao invés de eu levar dias preparando, eu consegui levar horas preparando as minhas ideias. Coisas que eu jamais conseguiria, e nesse caso eu usei o notebook LM, só para vocês saberem. Coisa que jamais eu conseguiria fazer numa condição normal de trabalho, numa condição não potencializada por AI. Então, isso são exemplos que eu queria colocar para vocês, assim, que fazem com que a pessoa mude. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, assim, muita gente também, lógico, chega e fala assim, pô, Ricardo, como é que você consegue ter esse tanto de certificação? Como é que você consegue fazer esse tanto de coisa? Etc. Porque, gente, eu dedico 10% do meu tempo e 10% de tudo que eu ganho num ano para desenvolvimento pessoal. 10%. Esse é meu número mágico. É mais ou menos um mês e mais ou menos 10% do que eu ganho, onde eu vou fazer certificação. Por exemplo, eu estou indo na Consumer Exhibition Show em Las Vegas em janeiro. É parte desses meus 10%, entendeu? É parte desses meus 10%. Então eu vou, isso envolve AI, isso envolve assinatura de ferramenta de AI, isso envolve entender, fazer curso. Por exemplo, eu pretendo fazer outras certificações, isso tudo vem nesse desenvolvimento. Porque uma coisa que eu acredito, Pons, se você não acha que vale a pena investir em você, eu pergunto quem é que vai achar. Você entendeu, Pons? Quem é que vai achar
que vale investir. Então, eu, por exemplo, o meu maior ativo sou eu, e é por isso que a gente investe tanto. É por isso que eu estou aqui, ó, né, 8h15 da noite, estou aqui acreditando nisso, porque eu tenho certeza que se a gente conseguir convencer alguns de vocês de que esse é um caminho viável e que a gente possa mudar isso lá na frente e que alguns de vocês falam, pô, ainda bem que eu assisti aquele webinar lá atrás, já valeu a pena aqui para nós, entendeu? É esse tipo de princípio que eu queria compartilhar com você. Maravilha. Então, acho que, Sueli, está contigo agora. Muito Tem bom, aqui uma Ricardo. pergunta aqui, se você quiser eu já posso ir respondendo aqui, eu já vi algumas coisas. A pergunta Pode, que sim. da Liliane, você já tinha falado, estava aqui respondendo até aqui. Eu já tinha falado. Eu respondo aqui Liliane, no chat. eu não sei se você ela entrou estava achando aqui, né? Pois é. depois, mas a PMI CPM AI é mais para desenvolvimento de projetos de AI, para pessoas que vão trabalhar com dados, construir modelos de AI, para pessoas que vão construir chats de GPT para AI em projetos. A AIPM é para gerentes de projeto que vão usar a inteligência artificial, independente de ser na construção civil, no marketing, etc., para potencializar o seu trabalho. Tá? Maravilha. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se quiserem. Agora é hora de aproveitar o Ricardo aí. Vamos na fase vamos do aproveitar. nosso webinar que vocês fazem as perguntas agora. Sei que é direcionado Senão eu para faço as projeto, perguntas também, não tem mas, problema não. Senão eu posso fazer as perguntas aqui também. Ele está perguntando aqui, o Lucas, acho que você está lendo, né? Sei que é direcionado para projetos, mas estou iniciando também nesse novo mundo. Seria útil nesse novo mundo de projetos? Nossa, é muito. Lucas, se você está iniciando, já inicia com AI. Igual o seguinte, eu vou até dizer, a AI Driven Project Manager talvez não vai existir daqui a 20 anos, porque o gerente de projeto que está com 17 anos hoje, 18 anos hoje, ele já vai ser um AI Driven Project Manager. É igual ensinar, eu lembro, eu comecei minha carreira ensinando as pessoas a usar o Windows. Sabe, Windows, Excel, Word, escrever texto no Word, etc. Hoje, as pessoas parecem que já nascem sabendo. Concordam comigo? Parece que já nascem sabendo. E eu acho que AI vai ser um processo tão natural, mas tão natural, que a gente não vai nem perceber essas diferenças. Maravilha. Qual o total de profissionais certificados hoje? Olha, eu não posso, como eu falei, te dar o número exato. Eu vou te dizer que é algo ao redor de 1.000 profissionais. Tá bom? Mas eu não, infelizmente, eu não posso. Eu estou dizendo que temos o Hugo com a mão levantada aqui. Aí vamos dar para ele falar ao vivo para a gente aqui. O Hugo já foi nosso instrutor aí há muito tempo, nossos 21 anos aí de Pelab, ele fez parte aí da sua trajetória. Fala, Hugo. Isso aí. Boa noite, gente. Boa noite, Ricardo, mais uma vez aí. É uma pergunta que eu interagi pelo LinkedIn, mas aproveitar aqui. Queria, assim, um exemplo de um caso, né, de projeto, né, de atuação ali como gerente de projeto, e que realmente a AIPM veio ali e deu um resultado legal ali em cima dessa prática, já desse uso aplicando ali como gerente, como gestor de projeto, né? Um exemplo, um case legal ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo da GSK. Na GSK, a gente começou treinando eles dentro da Masterclass, 2 alunos, depois a gente fez 2 turmas, agora essa quinta-feira mais 2 turmas, no ano que vem mais 2 turmas. E isso mudou tanto a perspectiva deles com a certificação, que eles viraram um champion. Na primeira turma, ele era proibido usar qualquer agente de AI. E os nossos AIPMs que certificaram na GSK, você pode olhar, inclusive, no nosso site sobre isso, eles criaram o Didi, que eles fizeram o quê? Um RAG, uma AI personalizada, protegida dentro do ambiente da GSK,
para poder fazer, por exemplo, o trabalho deles mais específico e para poder utilizar AI. Esse é um exemplo que a Chegou? Deu uma travada, né? Travada. Pelo menos travou uma boa expressão. É. Está voltando. Mas respondendo aqui a dúvida, acho que da Namar, né? Sobre agentes, né? É muito interessante esse Oi, tópico de agentes. voltei. Voltou. Voltou. Desculpa, não sei o que aconteceu aqui, mas voltei. Porque aqui tá chovendo um pouco, então não sei se foi a chuva, mas esse é um exemplo. E muitas empresas hoje nos pedindo, por exemplo, coisas do sílabus do AI Driven Project Manager para recrutar gerentes de projeto. Tá? E aí empresas muito grandes. Você pode olhar no nosso site também, empresas bastante grandes buscando isso. Esses são exemplos que a gente tem. E a nossa pesquisa, só para te dar um exemplo, eu não vou falar do AI PM, mas de AI especificamente, nós tivemos um número muito relevante de pesquisados que mostraram economias acima de $250 mil com o uso de ferramentas de AI em PMOs e processos de gerenciamento de projetos. $250 mil não é um trocado, né? Assim, é um dinheiro razoável mesmo, né? E isso foi na nossa pesquisa agora de 2025. E complementando a pergunta aí, Ricardo, ainda, né, eu vejo que muitos enxergam como custo, né? Assim, beleza, eles topam a ideia, mas aí quando a gente começa a ver lá, ó, a gente precisa contratar um serviço assim, um serviço assado, aí já começa a desinteressar, né? Qual uma abordagem sugerida, né, para que a gente trabalhe essas crenças limitantes dele ali e a certificação pode ajudar a gente? Gente, aí eu acho o seguinte, essa é uma das coisas que eu mais... A pessoa que está pensando em investir na capacitação profissional da equipe é custo que não vai, é sunk cost, ou seja, custo que não vai ser recuperado. Bem, essa empresa, desculpa aqui, Hugo, a minha absoluta sinceridade, é uma empresa que está fadada aí para o buraco, cara. Está fadada aí para o buraco. Porque hoje nós vamos olhar todas as empresas líderes do mundo. Por que essas big techs hoje estão dominando o mundo? Hoje, um dos motivos é porque elas são as empresas que têm as pessoas mais preparadas mesmo. Ou seja, o investimento deles na preparação dessas equipes e dessas pessoas é ilimitado mesmo. Então, o que eu acho assim, é muito importante. Primeiro, convencer a sua empresa. Segundo, se você vê que a sua empresa não está dando valor para isso, você investe e, desculpa, cara, vai embora que essa empresa não te merece. Entendeu? Vai embora porque essa empresa não te merece. Desculpa a minha brutal sinceridade aqui nisso, mas assim, a vida é muito curta para você trabalhar numa empresa ruim que não te agrega em nada. Ele falou sem papas na língua. É isso aí. Tudo bem, então, Hugo? Temos aqui uma Beleza, pergunta do David. Estimados mestres, a AI é muito mais do que Gemini, ChatGPT, Notebook LM. Como separar o joio do trigo? Como escolher as melhores ferramentas de AI? Tentativa e erro? Isso. Só para você ter uma ideia, nesse workshop a gente mostra, cada vez a gente mostra, assim, há umas 25, 30 ferramentas diferentes. E a cada masterclass, umas delas desaparecem e outras aparecem. E a gente explica para todo mundo isso. Assim, a gente está explicando aqui essa ferramenta, mas não se apegue ao nome e ao modo operandi dela, porque ela pode não existir amanhã. Pense na funcionalidade que você tem. Se hoje esse aplicativo se chama Genspark ou se chama Manus, ótimo. Pode ser que amanhã ele se chame Copilot. Mas você tem que ter a noção exata de o que você pode fazer. Então, por exemplo, eu vi que nós tivemos aí uma pergunta também sobre agentes.
agentes para gerir artefatos. Eu faço uma demonstração onde eu uso humanos, onde eu crio todos os artefatos de projetos, gestão de projetos, com um único prompt. Eu clico, digito o prompt, aperto Enter, mostro outras coisas, 20 minutos depois está tudo pronto. Ou seja, a gente mostra esse tipo, nesse caso, no Humanos. Mas tem também, eu estou estudando agora também o Asana para poder fazer o mesmo tipo de coisa. Inclusive, estou estudando amanhã. Aí respondendo essa pergunta, para vocês verem, eu, mesmo mexendo com isso todo dia, eu aprendo uma ferramenta nova de inteligência artificial por semana. Esta semana, eu estou aprendendo o Asana AI. Essa semana. Toda semana eu gasto meu tempo, por isso que vocês viram lá no YouTube que eu publico esse monte de vídeo. Toda semana eu busco um aplicativo que eu acho que as pessoas estão falando dele, onde eu vou a fundo nessa semana e estudo esse aplicativo para poder entender. Essa semana é o Asana. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por mais que a gente mostre tudo, o que a gente quer é te ensinar a voar. É te ensinar aonde você vai encontrar as ferramentas, onde você pode encontrar o que caracteriza uma boa ferramenta, quem está por trás de cada ferramenta. Por exemplo, quando você vê Grok, Gemini, Perplexity, Claude, ChatGPT, tudo a mesma coisa. Não é. Eles são todos similares, baseados em prompt e são de função geral. Mas cada um deles tem uma vantagem e uma desvantagem. E baseado em quem está por trás de cada um deles é que a gente vai entender a vantagem e a desvantagem de cada um deles. E é esse espírito crítico. Por exemplo, se você me falar amanhã que vai lançar um novo Grok, eu já sei mais ou menos o que eu vou esperar do novo Grok. Porque eu já sei a filosofia por trás do Grok, por exemplo. Entendeu? E eu sei para que eu uso o Grok, por exemplo. Então, é por isso que eu estou falando que não é uma ferramenta específica que a gente ensina. Só para vocês darem uma ideia para vocês, tá? Eu tenho alunos, nós já estamos desde que a primeira Masterclass começou, nós já estamos na 9ª. Nós temos gente que participou de 7 das 9. Repete, porque quer ver o que mudou. Eu falei isso pro Roberto, ou seja, a pessoa quer ver o que mudou. Porque a cada nova sessão mudou alguma coisa, mudou uma ferramenta, mudou uma abordagem e a gente tenta refletir isso na prova também. Ou seja, não que a gente refaz a prova todo dia e não que a prova também pergunte sobre ferramentas, mas a gente, de tempos em tempos, atualiza a prova. Agora, por exemplo, atualizamos com agentes. Cada hora que vão saindo novas informações, a gente vai atualizando. Por isso que é muito bom que você, se tem interesse na certificação, que faça o curso e que faça a certificação. Não vai ficar esperando um ano, entendeu? Aqui, gente, não cabe nesse mundo de hoje procrastinação. Sabe, tá parado hoje, desculpem a minha brutalidade, tá parado é a mesma coisa que está andando para trás. Sabe assim, não tem nenhuma diferença. Você fala assim, deu uma paradinha. Você deu uma paradinha, você só olha para o lado, tá tudo andando e você tá parado. Não deu uma paradinha e todo mundo parou. Por isso que é diferente a relação. Isso aí. A Maria Carolina está com a mão levantada já há um tempinho. Você consegue ligar a câmera, Maria? Consigo. Só não reparar, a gente chega do trabalho correndo, é assim mesmo. Ricardo, tem uma pergunta para você voltada para essa questão de, com todas as ferramentas que a gente tem atualmente, né, que calculam, planejam, calculam risco, cronograma, existe o risco da gente formar gestores que são dependentes de automação, né? Como profissional em transição, por exemplo. Como desenvolver a autonomia desse profissional, sendo que ele vai estar atrelado ou usando a inteligência artificial como uma bengala? Eu vou te colocar uma coisa muito mais contundente do que você falou. O que eu tô é só pedir para o pessoal fechar o microfone, porque senão eu fico ouvindo aqui. Mas olha só,
O que acontece e o que é importante você entender nisso é o seguinte: essas tarefas que você está fazendo hoje com AI de automação, sabe, gerar por exemplo, um registro de risco, gerar esse tipo de coisa, esquece. Daqui a 1 ano e meio você não vai estar fazendo mais isso, não. E você não vai estar usando AI para fazer isso. AI vai fazer isso. AI vai fazer. Não é você que vai mandar a AI fazer. Você já vai ter os agentes onde isso já vai vir pronto para você. Aí você vai falar, bem, mas se a AI fizer isso, eu vou fazer o quê? Aí entra o que a gente chama de aumento. Como é que nós vamos potencializar você para pensar em coisas diferentes? Por exemplo, quem está pensando ainda que vai fazer cronograma e que vai usar AI para fazer um cronograma mais rápido, está pensando nessa zona de transição. Essa zona de transição vai acabar. Já está acabando. Já está acabando. Já está acabando. Hoje, você já tem, por exemplo, o Asana AI, só para dar um exemplo para você, eu digito o prompt, eu falo assim, eu quero construir uma casa de 3 quartos, com isso, com isso, com isso. É nessa cidade, consulte os custos básicos de metro quadrado, de construção, etc. Monte o cronograma, a EAP, a matriz de risco, etc. Monta tudo, popula para você as tarefas. Faz tudo com um prompt. E esse prompt, se você quiser, você pode dar ele verbal. Verbal. Você pode contar. Sim. Aqui, pegar seu telefone e contar. Então, é isso que eu estou te colocando. Então, o que eu quero te colocar é o seguinte, é que hoje nós estamos em fases de transição. Eu falei isso no Congresso de São Paulo com o Finoc, eu e o Finoc estavam num painel, e eu falei isso pro Finoc, falei, nós vivíamos em 2023 a fase de AI fazendo artefatos. 2024, nós começamos a falar AI fazendo planos, múltiplos artefatos. 2025, nós começamos a falar, então vamos usar agentes para fazer isso, ou seja, a gente é como se fosse um robozinho para fazer isso. 2026, nós já estamos falando em controle de projeto, nós já estamos falando numa AI que é capaz de tirar uma foto da construção da sua casa e dizer qual o percentual completo e atualizar todo o cronograma automaticamente sem intervenção humana. Com uma foto. Então, é esse tipo de coisa que nós estamos falando de tendência aqui. Só pegando o seu gancho, você falou sobre transição, né? Na verdade, eu estou em transição, né, da educação e comunicação para essa área de gestão de projetos. Então, você diria que esse é o valor que a transição pode entregar, né, essa empatia e essa narrativa, já que a maior parte vai ser feita pela inteligência artificial? Exatamente. Eu estou publicando semana que vem uma coisa. É porque eu não tive tempo ainda, eu estou devendo isso para todo mundo. Uma brincadeira que é uma tabela periódica de habilidades que a AI não consegue fazer hoje. E aí, empatia é uma delas. Sabe, empatia, o lado humano, a capacidade de resolução de problemas, etc. É aí onde nós vamos ter, com a nossa habilidade humana, uma oportunidade muito maior e um diferencial muito maior para competir, não competir, mas para poder apoiar o nosso trabalho. E eu acho que é por aí que vai essa tendência. Pode ser até que amanhã nós tenhamos AGI, Artificial General Intelligence, que é capaz de fazer tudo. Bem, aí, se isso acontecer, nós vamos ter que fazer um novo webinar aqui e ver o que está acontecendo. Mas hoje, eu quero dizer que as atividades que estão sendo substituídas por inteligência artificial são atividades operacionais. São atividades operacionais, são atividades de planejamento, etc. Tá ótimo. Ricardo, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado pela pergunta. Roberto e Sueli, eu estou por conta de vocês aqui. Tem algumas perguntas aqui, eu não sei quais vocês querem. Pois é, a gente já passou um pouquinho do prazo, mas tem aqui a da Simone, tem... Aqui, ó. Então, deixa... eu vou passando o olho aqui e eu vou respondendo aqui. Marcos, Ricardo, elenca o principal diferencial para a empresa em possuir um profissional com esse conhecimento.
a certeza de que ela tem um profissional que foi minimamente validado e aprovado numa certificação internacional que diz respeito ao gerenciamento de projetos, desculpa, ao uso de AI em gerenciamento de projetos. Ou seja, uma certificação reconhecida, séria, de uma das principais instituições, que é a PMG, assim, uma certificação que dá esse respaldo. O que a gente quer é que essas empresas, inclusive, coloquem isso como pré-requisito. Mas o principal diferencial é você ter uma pessoa onde você já tem a certeza que esse conhecimento já existe, porque senão a pessoa não passa. Alberto, você fez a prova, sabe o que eu estou falando. Se você não você não vai passar na prova. Você não vai passar, tá? Rodrigo, sabe que a maior parte dos profissionais utiliza alguma AI para tentar otimizar suas ações no dia a dia. De forma prática, quais os principais diferenciais da abordagem estruturada proposta pela certificação para o profissional de gerenciamento de projetos? Simplesmente o seguinte, em vez de você gastar 100 horas aprendendo alguma coisa, você vai aprender em 15 minutos a mesma coisa. Ou seja, o que esse curso e essa Masterclass ela propicia para você, ela é como se fosse uma AI para você. Ao invés da gente chegar e falar assim, mas eu estava querendo usar isso aqui, eu já chego para você e falo assim, não usa não, porque isso aí eu já usei e não funciona. Usa isso aqui, entendeu? Usa isso aqui, ou escreve desse jeito, ou faz desse jeito. Ou seja, o nosso objetivo é acelerar isso. Ou seja, realmente que cada minuto que você passe dentro dessa Masterclass, ele equivale a um dia seu tentando quebrar a cabeça sozinho para aprender. É isso daí, basicamente. A gente levou muitos e muitos meses montando isso para tentar exatamente otimizar isso. Ricardo, boa noite. Como você enxerga a integração da AI nas principais etapas do ciclo de vida de um projeto? Quais impactos isso traz para o papel estratégico do gerenciamento de projetos? Simone. Bem, Simone, a integração da AI nas etapas do ciclo de vida é fundamental. É fundamental. Então, desde a concepção do projeto até o alinhamento estratégico de projeto, até seleção de portfólio. Hoje, na Masterclass, vocês vão ver que nós pegamos um portfólio de projetos e nós selecionamos os projetos usando AI. Não é selecionando na mão. A gente escolhe os projetos usando AI. Então, até o alinhamento estratégico, a gente vincula usando AI. Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou com... Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Esse portfólio aqui, ó. Um portfólio real. Está na minha mão, ó. Esse portfólio aqui. Real. Todinho avaliado. Todas essas cores aqui de fazer, não fazer, foram decididas por AI. Todas elas foram decididas por AI. Isso aqui é um exemplo, está aqui na minha mão, que é um exemplo real, tá? Não é um exemplo de brincadeira. Então, esse alinhamento papel estratégico, por exemplo, portfólio management, program management, isso tudo vai ter AI no DNA, né? Não AI como um papel acessório. Paulo, Grok igual a Elon Musk, exatamente. O Elon Musk que está por trás do Grok. Boa noite. Gostaria de saber se haverá certificado em português. A prova é em português, chinês, árabe, tem vários idiomas. Você pode escolher o que você quiser e já tem alguns meses que a gente já está disponibilizando em vários idiomas, tá? Cano, mesma analogia com PPM, sabendo o conceito, usa qualquer um. Exatamente. Se você sabe o conceito, você pode usar ferramentas diferentes e chegar em resultados muito similares. Concordo com você. Já existe isso hoje, AI que prepara do cronograma a análise de risco. Sim, como eu dei o exemplo aqui, o Humanos faz isso, mas você já tem o Asana AI que faz isso e pula para você lá e atribui as pessoas e faz isso tudo aí de uma forma muito... Entendo que então haverá uma AI específica para gerenciar as outras AIs e nós PMs no comando. Eu acho que nós teremos AIs específicas que vão atuar em escritórios de projetos. Eu e o Antônio estamos avaliando como é que isso pode se dar, mas a gente acredita
que nós tenhamos o gerente de projeto, ele vai ter esse braço estendido de AI específica que entenda bastante de projetos, apoiando, por exemplo, em atividades como escritório de projetos, por exemplo. Tá? Faria multiagentes, isso é o mundo que estamos. Parabéns, acho que eu respondi todas. Muito bom. E já está na hora, né, gente? Tudo que é bom acaba rápido, mas é um acabou prazer, pessoal. essa parte de Prazer entendimento. mesmo. Um prazer estar aqui com vocês. Roberto, super obrigado. Sueli, obrigado pela parceria. Assim, para nós, a gente conversou muito sobre essa certificação no Brasil. Eu falei que eu iria me empenhar o máximo que eu pudesse para ajudar. Na certificação, eu também vou ser uma das pessoas, eu não vou estar dando a aula, mas vou ser uma das pessoas que vai estar participando e conversando com vocês. Nós vamos ter outras pessoas também que vão estar participando, mas assim, o Brasil está no meu coração. Eu não moro no Brasil já há alguns anos, mas o Brasil está no meu coração e, sem dúvida nenhuma, acho um diferencial enorme para os gerentes de projeto do Brasil a gente ter essa certificação rodando em português, com professor em português, falando em português, com os casos brasileiros. Acho que isso aí vai ser um diferencial enorme. Muito obrigado, Alberto, muito obrigado, Sueli, pela oportunidade. Um abraço enorme para vocês aí. Super obrigado a todos vocês pela presença. E, Hugo, obrigado aí pelas suas perguntas. O Hugo é uma das pessoas mais participantes nos meus posts no LinkedIn. Eu sempre vejo ele lá. Super obrigado pela confiança e pelo apoio aí, tá bom? Bola de volta para você, Roberto. Obrigado, cara. Valeu. É isso. O que a gente prometeu foi cumprido, né? Tivemos aqui uma oportunidade ímpar de estar com o Ricardo lado a lado, frente a frente, né? De forma que todo mundo fez suas perguntas, ficou muito claro, né? Acho que para todo mundo, o que nós temos aqui de oportunidade à frente, né?